Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Joseval Martins Viana. Eu coordeno, aqui em São Paulo, 2 cursos de pós-graduação. Um curso de pós-graduação em Direito Médico e da Saúde e um curso de pós-graduação em Direito do Consumidor. Eu sou advogado, especialista em Direito Médico e Direito do Consumidor, sou doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC. Hoje nós vamos falar sobre direito médico e a tutela provisória de urgência, que é um assunto extremamente importante para o advogado e para a advogada que militam nessa área de direito médico e que também, embora possa até não militar, queira conhecer a atuação do advogado e da advogada especialistas em direito médico. Muito bem. Antes de nós iniciarmos o nosso tema, eu gostaria de convidá-los para me seguirem nas redes sociais, no Instagram, @profjoseval.viana, e no YouTube eu tenho um canal chamado Direito Médico, Professor Joseval Viana. Muito bem. Vamos começar, então, falando sobre a tutela provisória de urgência, mas é importante a leitura do artigo 294 do Código de Processo Civil. E nós lemos o seguinte: a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. E o parágrafo único: a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Nós podemos entender que, durante a vigência do Código de Processo Civil, nós temos hoje 3 tipos de tutelas. Nós temos a tutela provisória de urgência, que é a que nós vamos estudar hoje, do artigo 300 do CPC. Nós teremos a tutela provisória de urgência de natureza antecedente, que isso nós vamos ver numa outra oportunidade, que se encontra no artigo 303 do CPC. Então, veja, a tutela que está no artigo 300 do CPC, eu posso pleiteá-la na petição inicial e, se eu fizer uma junção com o artigo 300 e o artigo 303 do CPC, eu posso pleitear a tutela provisória de urgência, mas agora em caráter antecedente, ou seja, antes de propor a ação principal. Isso a gente pode deixar por um outro tema de uma outra oportunidade. Muito bem. O que eu preciso entender, então, é que eu tenho, na tutela provisória de urgência, eu posso requerer essa tutela no bojo da petição inicial, então, como nós fazíamos antigamente com a tutela de forma antecedente, mas agora eu vou dar o nome de tutela provisória de urgência na própria petição inicial. Vamos imaginar que tenha sido uma negativa de tratamento. A operadora do plano de saúde negou um determinado tratamento. Eu vou propor uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, com base no artigo 300 do CPC. A outra modalidade é a tutela provisória de urgência de caráter antecedente, que está lá no artigo 303 do CPC. E eu tenho a tutela cautelar, que está no artigo 305, e, por fim, a tutela da evidência, que está no artigo 311. Eu preciso deixar claro que a aplicação de cada uma dessas tutelas exigem requisitos que são caracterizadores dela, ou seja, não se confundem a tutela de urgência, a cautelar e a evidência. Então, eu tenho lá o artigo 300, o artigo 305 e o artigo 311, respectivamente. Por isso que o artigo 294 do CPC, ele diz que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Então, ele traz essas 2 modalidades iniciais. O parágrafo único vai fazer a subdivisão. A tutela provisória de urgência, olha lá, a cautelar. Então, aqui ele está fazendo
está fazendo indicação do artigo 305 e a antecipada do artigo 303 do CPC. E ele diz assim, olha, ela pode ser de caráter antecedente. Então, a cautelar pode ser de caráter antecedente e a antecipada de caráter antecedente. Primeira observação, a da evidência. Então, vamos colocar aqui o seguinte, tutela da evidência. Não pode ser requerida, não pode ser requerida em caráter antecedente. Tá certo? Olha, então, você já sabe que a tutela da evidência só pode ser requerida no bojo da petição inicial, quando preenchidos os requisitos do artigo 311 CPC e seus incisos, ou pode ser requerida de forma incidental, ou seja, no curso do processo. Tanto a tutela de urgência quanto a tutela cautelar, elas podem ser requeridas em caráter antecedente, no bojo da petição inicial ou durante o curso do processo. Então, a única exceção à regra vai ser a tutela da evidência. Depois eu vou mostrar uma estrutura de uma petição inicial para que a gente entenda a aplicação da tutela provisória de urgência. O que é uma tutela provisória de urgência? Antes de eu falar da tutela provisória de urgência, do conceito, é importante nós observarmos o seguinte. Quando nós falamos de processo civil, nós temos os atos processuais, nós temos o procedimento. Vamos pensar no procedimento comum, no processo de conhecimento. A grosso modo, nós podemos dizer que os atos, ou os atos processuais que acontecem são a petição inicial, depois eu tenho lá a audiência de conciliação de mediação, depois eu tenho a contestação, aí eu tenho a réplica, pode ser que eu tenha a audiência de instrução ou de julgamento, na verdade, essa audiência chama-se audiência de instrução, debates e julgamento, e aí eu tenho lá as razões finais ou as alegações finais e eu tenho a sentença. A grosso modo, o processo de conhecimento do artigo 318 em diante é exatamente esses atos processuais. E agora veja, quando que eu consigo a tutela, efetivamente? Eu consigo a tutela, a decisão da causa quando o juiz sentencia. Mas existem momentos que eu não posso esperar. Eu preciso requerer que o juiz me dê uma tutela no momento em que eu distribuo a petição inicial. Então, a tutela provisória de urgência tem essa finalidade: antecipar os efeitos da sentença, antecipar aquilo que somente iria me dar na sentença, inclusive na sentença transitada em julgado. E aí eu trago aqui um conceito do professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves, que ele diz o seguinte: tutela provisória de urgência é uma tutela diferenciada emitida em cognição superficial e caráter provisório. Isso é importante, eu vou falar dele daqui a pouco. Que satisfaz antecipadamente ou assegura e protege uma ou mais pretensões formuladas em situação de urgência. A gente já percebeu que, neste caso aqui, a situação é de urgência imediata. Eu não posso esperar até o final da ação, que é esse caso. Imagine uma cirurgia bariátrica que o plano de saúde negou, afirmando que era embelezadora, quando, na verdade, não é embelezadora, mas o médico, no laudo, colocou que, neste caso, se trata de uma obesidade mórbida ou de uma obesidade que coloca em risco a vida do paciente. E aí a operadora nega. Olha, eu preciso entrar com uma ação de obrigação de fazer. Quando a cláusula é omissa, a cláusula contratual é omissa, não fala nada, ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Professor, existe uma cláusula que diz que a operadora não é obrigada a cobrir, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Então aí eu tenho uma cláusula nula, eu tenho uma cláusula leonina, eu tenho uma cláusula abusiva de acordo com o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. E quando você for requerer a tutela provisória de urgência, neste caso que nós estamos estudando aqui, é o artigo 300 do CPC. Eu tenho que caracterizar o artigo 300, porque o juiz, olha, observe aqui no conceito, o juiz vai fazer uma análise de cognição superficial. Não é exauriente, não é detalhado, é superficial. O que ele vai ver? Se o meu pedido está enquadrado, se ele preenche os requisitos no artigo 300 do CPC. Você percebeu? É extremamente importante. E é de caráter provisório, por isso que ela chama tutela provisória de urgência. Professor, quando que ela se torna definitiva? Na sentença judicial. E veja que ela satisfaz antecipadamente. Ela antecipa aquilo que o juiz de direito iria me dar somente no final da sentença. Então, eu preciso daquilo, eu preciso que o meu cliente seja medicado agora, eu preciso que o meu cliente receba um tratamento médico que a operadora do plano de saúde recusou. Muito bem, vamos seguindo aqui. O artigo 296 dispõe que a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Isso pode acontecer exatamente pelo fato de que a tutela provisória não analisa mérito da ação. É extremamente importante verificar que a tutela provisória não analisa mérito da ação. Ela analisa os elementos do artigo 300 do CPC. Então, pode ser que o juiz de direito, ao ser apresentada a contestação, ele revogue ou ele modifique. Professor, no caso das ações de negativa de tratamento, qual é a possibilidade de o juiz revogar ou modificar a tutela? Quase zero, porque você tem que preencher alguns requisitos legais. Primeiro, tem que ter a solicitação do médico. Esse medicamento, esse tratamento precisa estar no rol da Anvisa, no rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou precisa estar registrado na Anvisa. Então, segundo requisito. Terceiro requisito, você vai verificar que houve uma negativa. Então, solicitação, negativa de tratamento, precisa comprovar isso, e esse medicamento tem que estar no rol da ANS e também registrado na Anvisa, ou uma coisa ou outra. Existem outros requisitos que foram tratados no julgamento no Superior Tribunal de Justiça, e nas próximas aulas nós vamos falando sobre esse tema. Então, a tutela provisória pode ser revogada e pode ser modificada. Muito bem. E aí nós temos, salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período da suspensão do processo. Aliás, eu digo nem só da suspensão do processo, mas, é claro, isso a gente vê na prática. Se o réu interpuser recurso de apelação, os efeitos suspensivos não afetam a tutela provisória concedida. Isso significa que ela vai continuar fazendo ela vai continuar emitindo os seus efeitos jurídicos. Então, a tutela provisória só não terá os efeitos, claro, se o juiz da sentença revogar ou, na verdade, só se ele revogar. Porque se ele modificar, eu terei ainda alguns efeitos da tutela. Muito bem, professor. Então, eu preciso caracterizar os efeitos dessa tutela e eu preciso, então, preencher os requisitos do artigo 300 do CPC. Exatamente. Então, vamos à análise do artigo 300 do Código de Processo Civil, que trata da concessão da tutela provisória de urgência. Diz o artigo:
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Então, esse é o primeiro requisito. E o perigo de dano, esse é o segundo requisito. Ou o risco ao resultado útil do processo. Então, professor, aqui eu preciso preencher o requisito de número 1, eu preciso preencher o requisito de número 2 e eu preciso preencher o requisito de número 3. Aliás, eu sempre digo para os colegas, quando forem requerer a tutela provisória de urgência, façam isso. Eu recomendo, eu sou processualista também, tem um livro que vai para a 4ª edição, chama-se Prática Processual Civil, Prática em Direito Processual Civil, que é publicado pela editora Juspod, está agora saindo da 4ª edição, já fiz a atualização da 4ª edição, e eu explico sempre para os meus alunos o seguinte: todo pedido que você for fazer tem que ser no final da petição. Nós temos um problema. Nós fazemos pedido no início, muitas vezes. Por exemplo, o que eu vejo nas petições iniciais? Requerer gratuidade da justiça no começo da petição, ou até mesmo requerer tutela provisória no começo da petição. Olha, de forma técnica, os pedidos devem ser elaborados no final, certo? E nunca no início. Às vezes o aluno fala assim: professor, mas o juiz não vai ler. Eu digo, a obrigação do juiz é ler. Se você requerer, por exemplo, gratuidade da justiça, tutela provisória, e ele não se manifestar, você vai opor embargos declaratórios. E vai, porque esteticamente fica feio você requerer gratuidade da justiça no início. O juiz nem sabe o que está acontecendo, ele nem sabe qual é o fato, fundamento jurídico do pedido. Então, você pode até fazer essa estrutura aqui. Eu faço o seguinte, deixa eu só mudar a cor da caneta aqui. Eu faço assim: 1, por exemplo, dos fatos. Tá? Dos fatos. 2, do direito. Então, eu vou pensar na estrutura. Tá? Essa é a estrutura que eu aviso também que ela só é possível quando ela tem um pedido. Se ela tiver mais de outros pedidos, 2, 3 pedidos, pode ser até que essa estrutura aí você vai ter que fazer, por exemplo, vamos imaginar que você está pedindo dano material. Então, dano material. Tá? Aí você vai ter que falar do dano material. Por exemplo, B, sei lá, dano moral. Aí você vai ter que falar do dano moral. E aí, se você for pedir a tutela, eu prefiro que você coloque. Terceiro, da tutela provisória de urgência. Tá certo? Muito bem. E aí, você faz toda a fundamentação aqui para aí sim, quando você for fazer dos pedidos, a sua petição tenha um raciocínio lógico-jurídico. O que é o raciocínio lógico-jurídico? É o começo, meio e fim. A sua petição precisa sempre caminhar para frente. E a tutela provisória de urgência, olha, é um pedido que deve constar na petição inicial para que tenha nexo, ou em relação ao pedido, que haja motivação do pedido, para que o juiz, então... porque aqui, o que você vai fazer aqui no item 3? Você vai pegar o artigo 300 e vai trabalhar o artigo 300. Você vai mostrar que a tutela provisória de urgência deverá ser concedida porque ela preenche os requisitos legais. Eu tenho elementos que evidenciem o direito. Tá? Elementos que evidenciam o direito. Então, vou trabalhar isso. Segundo, a gente vai falar deles. Você tem que demonstrar o risco, tá certo, para o seu cliente. É o perigo de risco. De risco o quê? A saúde. Interessa esse medicamento ser concedido só na sentença, transitado em julgado, quer dizer, houve recurso, foi até o STJ. Quando voltou, o seu cliente já está morto. Então, não adianta nada. A urgência requer que seja deferida imediatamente. E, muitas vezes, para a proteção do processo, é o perigo de dano ao processo. Então, eu quero proteger a sentença judicial para que ela seja
para que o meu cliente ganhe a ação e ele execute efetivamente aquilo que ele ganhou. Então, eu coloquei aqui o seguinte, olha, primeiro, veja que são os elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Está fundamentado? Você vai conseguir convencer o juiz, olha aqui, ó, é a fumaça do bom direito, fumus boni iuris. Você vai convencer o juiz de que o seu cliente está necessitado e que ele efetivamente precisa dessa tutela e que a concessão está baseada no direito. Precisa ser um direito real? Não, uma probabilidade já é o suficiente. É a fumaça do bom direito. Então, você vai mostrar, por exemplo, a relação é de consumo, que o artigo 10 da lei, né, todo mundo que atua nas 9656 de 98, é a lei de planos de saúde. Todo mundo que quer atuar na área de planos de saúde precisa conhecer a lei 9656 de 98. Por quê? Porque o artigo 10 traz quais são as obrigações das operadoras, quais são os tratamentos, quais são os medicamentos cobertos obrigatoriamente pelas operadoras de planos de saúde. Olha, eu estou fundamentando. De repente, aquela cláusula é nula, mas eu vou entrar na questão da cláusula? Não, não vou entrar na questão da cláusula. Eu vou dizer que ele tem direito ao tratamento. Vou dizer que o direito dele, há uma fumaça do bom, uma fumaça do bom direito. Vou, inclusive, se no meu tribunal tiver jurisprudência e tiver, por exemplo, súmulas, né? Aqui em São Paulo nós temos várias súmulas que falam sobre direito médico. Então, eu estou sempre citando as súmulas, lembrando você que súmulas só vinculam o próprio Estado, não vincula, por exemplo, as súmulas do Tribunal de Justiça de São Paulo não vincula outros estados e assim sucessivamente. Muito bem. E aí nós temos aqui também o que nós chamamos de perigo de dano, que é o periculum in mora. É o risco de que, sem a medida, o requerente sofrerá prejuízo irreparável ou de difícil reparação. E aí você explica para o juiz que, se ele não conseguir o tratamento agora e o juiz vier julgar procedente a ação, ainda tem recurso, isso significa que a doença pode se agravar e, com o agravamento da doença, não vai ser mais possível. Muito bem. Né? E aí, ó, risco ao resultado útil do processo. Tem o interesse processual em ter o resultado justo ao processo, o que não acontecerá se o dano concretizar-se? Tem. Então, eu quero proteger o objeto da demanda. Eu quero proteger o cumprimento dessa decisão que o juiz foi me dado. Aliás, importante, todas as vezes que você requerer tutela provisória, você deve requerer também as astrentes ou a multa diária. Tá? Astrentes ou multa diária. Preenchido esses requisitos, um outro pedido que você vai fazer é esse aqui. Olha que interessante. No artigo 300, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, está escrito assim: para a concessão de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecer. Primeira coisa, você vai requerer na sua petição que o juiz, ao conceder a tutela provisória de urgência, ele isente o seu cliente de qualquer tipo de caução real ou fidejussória. Tá? E vai dizer, porque ele é economicamente hipossuficiente e não pode oferecer. Imagine que o seu cliente precisa fazer um tratamento médico. Esse tratamento custa 200, 300 mil reais, R$1 milhão. Às vezes eu pego tratamentos que custam R$1 milhão. Aí eu vou requerer a tutela provisória de urgência. Você já imagina, se o juiz determina que ele seja caucionado, como é que o meu cliente vai caucionar um medicamento de R$1 milhão, de R$500 mil? Então eu peço para o juiz de direito, faço o pedido
para que ele dispense, tá certo? O meu cliente de fazer essa caução. Tanto a caução real quanto a caução fidejussória. Esse pedido é importante. E eu digo assim, ó, o artigo 300, parágrafo 1º e 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente. Então, esse pedido que nós estamos falando da tutela provisória concedida já na petição inicial é liminarmente. Não vá colocar que você requer a tutela provisória liminarmente, em forma de liminar, porque esse liminarmente aqui não é liminar. Significa no primeiro momento. No primeiro momento. A audiência de justificação prévia pode ser que o juiz de direito marque uma audiência antes mesmo de citar o réu, antes mesmo de conceder a tutela, para ele entender melhor o caso, para ele saber efetivamente o que está acontecendo. No direito médico e da saúde, o juiz costuma já conceder a tutela provisória de urgência se tiver bem trabalhada a petição inicial, tá certo? Eu não vou falar a respeito do parágrafo 3º, que é a tutela de urgência de natureza antecipada. Vou deixar para falar isso quando a gente estiver tratando da antecipação da tutela, porque aqui o nosso assunto é o pedido da tutela provisória na petição inicial. Então, para não confundir, vamos numa outra aula falar sobre o direito médico e a tutela provisória de natureza antecedente. E aí eu vou pegar o artigo 319 do Código de Processo Civil, tá? Nós vamos fazer o endereçamento. Uma das aulas que eu dei, não sei se vocês ainda conseguem ter acesso, eu falei que no caso da relação de consumo, aqui o lugar onde nós vamos distribuir a ação é no foro do domicílio do autor. Inclusive, eu cito lá, tem uma aula sobre competência, direito médico competência. É interessante que os colegas e que as colegas assistam essa aula. Eu acredito que a aula esteja disponível ainda. Qualificação das partes, a exposição do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido. E aqui eu vou acrescentar também a fundamentação legal, porque a fundamentação legal faz parte do recurso especial. Uma hora eu vou dar uma aula sobre recurso especial. Eu acho que o recurso especial, 98% dos recursos especiais não sobem para o STJ, porque esbarra na súmula 5. E meus alunos de pós-graduação ficam desesperados, falam, professor, como é que eu faço para escapar dessa súmula 5, dessa súmula 7? Então, eu ensino toda uma técnica, inclusive redacional, uma técnica de raciocínio lógico, com que o seu recurso especial vai subir, não vai esbarrar na súmula 5 e na súmula 7. E já vou descartar isso, tá? Meu escritório não é um escritório grande, tá? É um escritório pequeno, porque eu sou professor, eu fico muito mais tempo dando aula do que advogando, mas eu digo para você que o recurso especial, ainda do escritório pequeno, vai subir. Eu digo isso porque existe um mito muito grande de dizer só sobe recurso especial, né, se não for de grandes escritórios. Eu digo isso porque meus alunos têm escritórios pequenos e os recursos especiais dele têm subido. Numa outra hora, nós iremos falar sobre isso. E a tutela provisória de urgência, conforme eu falei, e os pedidos. Olha que bacana. Então, eu fiz aqui mais ou menos um pedido para sua petição inicial. Vou deixar disponível esse material, tá certo? Eu mando para a OAB deixa disponível esse material, então vocês têm acesso a esse material também. Isto posto, requer a Vossa Excelência que se digne de conceder inaudita altera a parte, quer dizer, sem a oitiva da parte contrária, veja que eu não faço referência de liminar, a tutela provisória de urgência para determinar ao requerido que autorize a cirurgia tal ou medicamento tal. Tá? Você pode colocar aqui no lugar medicamento. Olha lá, conforme solicitação dos médicos assistentes são os médicos do paciente. Não são médicos que são... Porque aí, quando a gente ouve a palavra assistente, a gente pensa que eles estão assistindo a algum outro médico. Não, é um médico assistente porque ele assiste o paciente. Né, do verbo assistir, no sentido de prestar auxílio, de ajudar.
bem como qualquer outro tipo de tratamento oncológico, aqui foi um pedido de tratamento de câncer, indicado pelos médicos, tá? Pelos médicos assistentes. Muito bem. Tá? E aí a gente continua com o pedido. Aí foi o que eu falei lá da questão da caução. Requer que lhe seja deferida a tutela de urgência, sem exigir-lhe caução real ou fidejussória, uma vez que a pessoa economicamente hipossuficiente e não pode oferecê-la nos termos do artigo 300, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. E aqui é importantíssimo, todas as vezes que pedir tutela, requerer tutela, a fixação da multa diária ou multa combinatória. Requer também que seja fixada multa combinatória contra o requerido se ele não cumprir determinação judicial. Depois eu vou corrigir aqui. Requer ainda, Vossa Excelência, que se digne de fixar os valores, tá, das astreias, o valor. Eu não costumo requerer, eu não costumo fixar. Eu aprendi no meu dia a dia da advocacia, melhor requerer que o juiz fixe, porque o valor do juiz acaba sendo até maior do que o meu. Muito bem. E aí vai requerer a condenação do réu na quantia de R$10.000. Aliás, gente, o STJ já pacificou o entendimento de que negativa de tratamento, então, na apresentação do fato, fundamento jurídico do pedido, você vai dizer que cabe a indenização por dano moral em ré ipsa por haver negado a cirurgia. Aliás, me ocorreu, seria interessante também, numa próxima aula, nós falarmos sobre negativa de tratamento, né? Como obter negativa de tratamento. Porque aí os colegas têm um nicho, e essas ações aqui, eu quero dizer para os colegas que é um nicho de mercado extremamente lucrativo. Por quê? Porque quando você propõe a ação judicial contra a operadora tem laço econômico. Então, o colega recebe. Não é uma empresa, por exemplo, que desaparece, que foge, que tem que entrar com o cumprimento de sentença. Né? Eu, pouquíssimas vezes, talvez uma vez só, eu precisei entrar com o cumprimento de sentença, porque todas as operadoras, essas ações de direito médico e da saúde, têm a vantagem de ter réus com lastro econômico. Então, hospitais, médicos e operadoras de planos de saúde. E também existe a vantagem de um colega ser especialista em defender os hospitais, trabalhar no preventivo. Hoje a gente fala muito em compliance em saúde. Então, fica a dica aí para os nossos colegas. Muito bem. E aí, o colega finaliza. Né? Por fim, requer a Vossa Excelência que, ao final da demanda, seja a tutela provisória de urgência transformada em definitiva, condenando o autor em manter o tratamento cirúrgico prescrito pelo médico assistente e condenando o réu a pagar a quantia de R$10.000 a título de dano moral em ré ipsa, além das custas, despesas e honorários advocatícios devidamente atualizados. E, finalmente, sim, importantíssimo isso na audiência, na petição inicial agora. O autor informa a Vossa Excelência que não tem interesse na audiência de conciliação de mediação nos termos do artigo 311, inciso 7 do Código de Processo Civil, uma vez que já teve o pedido da cirurgia negado extrajudicialmente. Então, veja, agora é obrigatório. Você pode optar ou não pela audiência de conciliação ou de mediação no procedimento comum. Pode acontecer, se nós não colocarmos, o juiz requerer determinar a emenda inicial. O que não existe mais, e que muita gente não percebeu, é que o artigo 319 não requer mais a citação do réu, e muitos advogados continuam requerendo a citação do réu. Faça uma leitura detida do artigo 319, que nós vamos perceber que não existe mais um requerimento para citar o réu. Por quê, professor? Porque agora o réu é citado por ato do juiz. No código anterior, requerer a citação do réu era obrigatória ter, né, o requerimento. Agora não é mais. O que é obrigatório é dizer se quer optar ou não pela audiência de conciliação ou de mediação. Tá certo? Nestes casos aqui, como há relação de consumo, nós temos, sim, a obrigação de optar pela audiência de conciliação ou de mediação ou não optar. Fica a critério de cada um, cada colega vai analisar o seu caso
né, com o seu cliente e verificar. E, às vezes, o próprio juiz, sabendo que as operadoras acabam não oferecendo acordo, manda citar para apresentar a contestação, dizendo que o colega pode fazer, pode fazer o acordo em qualquer momento. E é verdade, o colega pode fazer o acordo em qualquer momento, tá certo? Mas é importante ter sempre, esclarecer na petição inicial se há o pedido, né, se há o interesse ou não de fazer o acordo. E detalhe, pode tirar o requerimento para citação do réu. E uma coisa que todo mundo me pergunta e que é interessante nós observarmos é a questão, né, do valor da causa. Aqui eu tinha colocado o seguinte: todas as vezes que nós tivermos, por exemplo, um problema oncológico, nós temos que pedir prioridade no feito. Olha, por derradeiro requer a Vossa Excelência que se digne de determinar prioridade no feito, uma vez que o requerente não só está enfermo, mas também como uma pessoa idosa, conforme dispõe o artigo 1048, é o inciso 1º do CPC. Preste atenção. Se o seu cliente for pessoa idosa, vai requerer, tá, prioridade no feito. Se estiver em tratamento oncológico, e sendo urgente, você sempre vai requerer também prioridade no feito. Olha quantas coisas importantes tem numa petição de direito médico. Vai protestar, né, que eu não vou precisar nem tecer comentários, aqui é o protesto das provas, mas eu quero falar um pouquinho sobre o valor da causa. Os colegas estão vendo que eu dei aqui R$45 mil o valor da causa. Primeiro, eu sempre distribuo a ação na Justiça Comum Estadual e vou explicar por quê. Tem alguns réus, algumas operadoras, que estão requerendo que o juiz submeta o paciente a uma perícia, ou até mesmo ao NATJUS, que está surgindo, né? Que hoje a gente fala muito do Núcleo de Assistência Técnica Judicial, tá? De assistência judiciária, que são aqueles núcleos que auxiliam o juiz de direito a tomar a decisão em relação ao medicamento. Muito bem. Quando a gente estiver falando dessa aula de negativa de tratamento, eu vou falar sobre isso. Muito bem. A jurisprudência consolidada esclarece que o valor da causa é o valor do medicamento, ou o valor do tratamento. Eu acho que a jurisprudência é um pouco exagerada nesse sentido. Por quê? Porque se você falar de um tratamento que custa 100 mil, 200 mil, é até aceitável para o réu quando você vai falar de custas processuais. Tá? Para o seu cliente aqui, se ele não tiver condições, R$45 mil ele tem condições de recolher as custas processuais. Agora, se você colocar, por exemplo, vamos imaginar que o medicamento custe R$1 milhão. É possível? É possível. Tem medicamento que custa R$1 milhão. Se você der R$1 milhão como valor da causa, o que vai acontecer? O juiz de direito vai, muitas vezes, pedir para você reduzir, ou o próprio réu vai impugnar o valor da causa. Então, eu peço para que vocês tenham um bom senso, tá certo? Por que 45 mil? Porque eu atribuí acima de 40 salários mínimos, até para evitar qualquer equívoco em relação à competência. Eu acho que eu dei, por exemplo, R$40 mil como se fosse o valor do tratamento. Eu não sei qual é o valor do tratamento, eu dei R$40 mil como se fosse o valor do tratamento e R$10 mil, tá, a título de dano moral. Poderia ter dado R$50 mil o valor da causa? Sim. Eu acho que para ações judiciais, negativa de tratamento ou negativa de medicamento, você dando R$50 mil e distribuindo na Justiça Comum Estadual, é a melhor coisa que o colega faz para poder atuar nessas ações judiciais. E eu quero agradecer o convite pela OAB, né? Eu sou palestrante oficial da OAB, e em razão de ser professor, eu dou aula em várias universidades, inclusive em faculdades da área da saúde, e eu tenho assim um tempo um pouco restrito, mas agora eu vou conseguir gravar um pouco mais de aula para a gente conseguir trocar algumas ideias. Se a colega tiver alguma dúvida, quiserem saber mais sobre direito médico, sobre direito do consumidor, me siga lá no Instagram, me siga também
no YouTube, porque eu estou começando a fazer uma série de lives sobre esse assunto e eu quero e gostaria, ficaria muito honrado com a participação do colega, com a participação da colega nessas lives. Então, se inscreva lá. Eu sempre aviso os colegas que eu não marco ninguém. Eu já sempre falo para os meus alunos, você pode se inscrever lá, que eu não marco ninguém. Eu vou postando informações e você vai me acompanhando, tanto no Instagram quanto no canal do YouTube. Meu grande abraço e até a nossa próxima aula.